cantar uma musiquinha pra vocês aqui, pra gente descontrair um pouquinho. Ó, parem o sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Nada é orgânico, é tudo programado. Tudo mesmo? Será que tudo é programado? Será que existe alguma coisa superior ao indivíduo que programa o Estado? Não sei, é muita loucura pensar sobre isso. Vamos dialogar um pouquinho sobre essas ideias de dominação, do indivíduo sendo controlado por algo superior, o Big Brother, o grande irmão e etc. Essas ideias da Pitty aqui não estão cabendo muito, não. Mas vamos discutir um pouquinho sobre isso e pensar um pouquinho sobre a ótica de Weber. Será que somos todos dominados? Vamos lá então, né? Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre Só no grupo, mas tudo bem, a gente aceita, né? Não estão sentindo muito minha falta, tô com um momento depressivo aqui. Mas então vamos continuar a nossa quarta semana de estudos remotos, né? Nós estamos trabalhando com os clássicos da sociologia. E o último clássico, né, dos 3 porquinhos que nós vimos é Weber, Max Weber. Nós já vimos Durkheim com a questão do controle do Estado, né, das leis que têm que ser rígidas, controlar o indivíduo. Karl Marx com toda aquela ideia revolucionária, né, da exploração do trabalho. E o Estado, ele é o aparato da burguesia que controla as leis, etc. E agora, Weber, quem será esse cara? Quem será Weber dentro dessa análise sociológica clássica? E o que ele trabalha sobre a questão do indivíduo, né? Como, de que forma, como que o indivíduo se porta na sociedade. Então, Weber, ele nasceu na Alemanha, né? Século XIX, na verdade, na virada do século XIX para o início do XX. Então, ele leu Marx, ele leu Durkheim, né? Ele tinha essa leitura, um alemão da escola sociológica alemã, tá? De análise, né? E os conceitos básicos do Weber, para se entender um pouquinho o Weber, são ação social, tipo ideal, compreensão social, a compreensão, dominação legítima, tipos de dominação, sentido, valores, enfim, nós temos essas gamas aí de conceitos para se compreender a análise do Weber, né? Então, primeiro a gente vai ter que falar um pouquinho do contexto histórico, quais é o objeto da sociologia, de acordo com Weber, a sua metodologia usada, que é muito importante, muito evoluída para a época, a questão da tipologia da ação social, né? O conceito máximo do Weber chama-se ação social, a tipologia da dominação legítima e, o final, a religião e o capitalismo, que nós vamos apenas citá-los em alguns momentos. O Weber criou um livro chamado Espírito do Capitalismo, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele trabalha o surgimento, fortalecimento do capitalismo no século XIX com as reformas protestantes que começaram no 16 e que, de certa forma, vão estabelecer o capitalismo como um grande movimento histórico. Então, a religião protestante foi demasia responsável por essa consolidação, né? Então, o momento em que vivia os teóricos, né, você tem Durkheim na França, né, o início do Estado positivista, a formação e unificação do Estado Nacional francês, né, ele preocupado muito com isso, a sociologia quanto ciência, tanto física e biológica, ele preocupado muito com a questão da universalidade da ciência, né, em trazer a sociologia como um discurso universal. Essa era a ideia do Durkheim, né? Então ele lutava muito em colocar as ciências
a sociologia, ciências sociais, como uma ciência, né, diferente das ciências naturais. Ele queria desgarrar um pouquinho das ciências naturais, né? Então ele constrói o Weber, né? Igual eu falei para vocês, já estava mais, a vibe dele é mais na Alemanha, né? Ele era um alemão, um país onde existia fragmentação política, né? O capitalismo era tardio, as ciências humanas já tinham se construído, então tinha por ter uma fragmentação política, tinha uma diversidade muito grande entre os estados, entre as nações, né? E surge uma corrente de pensamento dentro da escola alemã chamada idealismo, né? Então, ele já concorda, né? Ciências humanas é totalmente diferente das ciências naturais. Ele já, assim, essa discussão já tinha ultrapassado. Weber não estava preocupado com isso. Ele tinha na cabeça dele que a sociologia, as ciências sociais eram ciências humanas. Então, ele não estava nem um pouco preocupado com essa ideia, né? Durkheim com a questão do positivismo, o Weber com a questão do idealismo, né? Com a história, para o Durkheim era um processo universal, ele estava preocupado no todo, ele não estava preocupado com as particularidades. E o Weber, ao contrário, ele estava muito preocupado com a diversidade, com o que era único, né, das formações sociais. Durkheim com a generalização e Weber com a sua especificidade. Então, objeto da sociologia para o Weber, por ele analisar essa diversidade, essa especificidade, chama-se ação humana ou ação social, né? Que, segundo ele, na medida em que na função de significação subjetiva, o indivíduo que age lhe atribui, toma em consideração o comportamento dos outros e é por ele afetado no seu curso. Então, essa questão que a Pitt falou assim, que alguém controla, né? Pare o sistema, alguém me desconfigurou. Isso aí pro Weber não existe, né? Pro Weber, os seres humanos, eles agem de acordo com eles. É a questão da diversidade, da ação humana e não com a obrigação em seguir algum parâmetro determinado por algo superior, né? Então não é o controle. Ele acha que o indivíduo ele tem liberdade, ele age, né? Então isso aí não tem nada a ver com de acordo com o Weber. Então o indivíduo ele age de acordo com o que ele presencia, a presença do outro, né? E tem todo o significado, o indivíduo interage, por isso que ele vai procurando a especificidade. Como é que o indivíduo interage com o outro? Esse é o grande objetivo do Weber, né? Então, qual que é a função da sociologia, de acordo com o Weber? Então, o objetivo é a ação social. A função é investigar essa ação, ressaltar os elementos mais gerais de cada fase do processo histórico da sociedade. E aí que os historiadores atuais, né, igual eu, assim, que sou muito novinha, nós comungamos muito com essa ideia de análise da ação do indivíduo, do processo histórico em si, e não de um grande processo universal, como Weber dizia, né? Então, o Durkheim, na verdade. Então, o Weber, ele acredita que o indivíduo A interage como o B, assim como o B interage com o A. E se transformam, né? Cada um tem valor, sentido, motivação. Então, os indivíduos, eles interagem baseados nisso. A relação social, o sentido que ele compartilha com o outro, né? Então, isso é muito importante para o Weber, né? A interação que os indivíduos fazem entre si. Aqui, A com B, né? B com A e por aí vai. Essa interação, o indivíduo nunca mais vai ser o mesmo, tá? Ele vai interagindo. E aí, o que mais gostoso, mais legal, é como que eles interagem, essa multiplicidade de interação, tá? Então, o método dele parte da compreensão social, né? Todo indivíduo é um ator que age, seguido por motivações que são baseadas em certos valores, né? O cientista deve descobrir os possíveis significados de todas as ações humanas, presentes nessa realidade, sempre em função de sua motivação, e não porque está manipulado por outros, né? Isso aí
descarta-se as pré-noções de acordo com como define Durkheim, né? O Durkheim é uma realidade objetiva e o Weber trabalha com a questão de subjetividade, né? Então, os dois entram em conflito totalmente. E como essa realidade é muito complexa, né? O Weber analisa, ele compreende os indivíduos através do que ele chama de tipo ideal, né? São conceitos, na verdade, que analisa a ação humana, leva em consideração a sua cultura, né? E o que constrói através dos valores. Então, o tipo ideal que ele chama é o tipo puro, né? Você não vai encontrar tipo ideal caminhando pela rua, são conceitos, tá? Que são portadores de especificidades e cabe a cada profissional, cada estudioso analisar suas ideias, né? Então, por exemplo, as tipologias são da ação social, né, os tipos ideais, e de dominação legítima. Cuidado com a questão de dominação, não é a dominação de manipulação, tá, gente? A tipologia da ação social, você tem a ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional em relação aos valores e a ação racional com relação aos fins, né? Porque o indivíduo, ele age com esses tipos de ações aí, ó, aos tipos ideais, né? Por exemplo, quando você troca presentes de Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, você tem o quê? Toda uma tradição em volta, né? Principalmente o Natal, a Páscoa. Então, são costumes que você vai segui-los. Então, você se move em relação às ações da tradição, né? Agora, as ações afetivas, né? Que são as ações emotivas, afetos. Então, você torce pro Flamengo, esperto, né? O que te move, o que te movimenta a torcer por esse time de futebol maravilhoso que ganha todas. Então, é emoção, sentimento, né? Estados sentimentais. E isso pode estar dentro de você, né? Ação racional com relação a valores. A questão do indivíduo que tem uma crença em determinados valores, seja ele religioso, ético, estético, qualquer forma de valores, né? Por exemplo, eu faço um trabalho voluntário não em relação porque eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Mas porque eu tenho certos valores éticos que me fazem, que me movem, ou então religiosos, que me movem a fazer esse tipo de trabalho. Aquele em relação aos fins, né? Por exemplo, você que precisa criar condições para racionalmente trabalhar, por exemplo, é um tipo de ação racional com relação a fins. Você trabalha para ganhar dinheiro, sua finalidade é essa. Então, você tem que se comportar de uma determinada forma, né? Tem que ter sentimento, né? Você tem que ser extremamente racional, objetivo. Então, o indivíduo, ele tem todos esses tipos de ações dentro dele. Pode ser tradicional, afetiva, a relação a valores, relação a fins, né? Ele é um indivíduo múltiplo, né? Por isso que o Weber quis criar esses conceitos, né? E a partir daí o indivíduo se encaixa nesse tipo de ação, né? Eles se apresentam com intensidade, depende das sociedades antigas, por exemplo. Essas ações vão ser afetivas e baseadas na tradição. Agora, numa sociedade capitalista, a racionalidade em relação aos valores e afins vão estar muito mais preponderantes em relação ao indivíduo, entendeu? Então, isso aí, o indivíduo são tipos ideais. Agora, o que mais nos interessa é a tipologia da dominação, né? O indivíduo, ele não vive sozinho, ele vive em sociedade, né? Ele delega poderes ao quê? À sociedade, ao Estado. Cabe ao Estado o direito de estabelecer e aplicar leis de controle social. Mas isso o indivíduo delega ao Estado. Não é que o Estado domina o indivíduo, né? O indivíduo dá esse poder ao Estado. Você elege os seus representantes legais. Então, você dá essa capacidade do indivíduo, do Estado, né, de controlar, né? O Estado ou alguém detém essa capacidade de dominação. Isso é legítimo,
né? Então você escolhe, você elege um rei ou então um presidente, um governador, não importa. Você dá poder ao Estado, né? Então o Estado, ele é uma dominação legítima, né? Mas nós temos vários tipos de dominação, né? Nós temos vários tipos de dominações legítimas. Primeiro, a tradicional, né? Que são autoridades pessoais do governante, geralmente o rei, investida pelo costume, né? A rainha da Inglaterra, ela é dominada pela tradição, verdade? Ela controla o costume das pessoas lá na Inglaterra, ela controla a moral, os costumes, né? Então, assim, é uma dominação tradicional. Agora, o carisma, eu vou dar um exemplo para vocês. Mahatma Gandhi, o próprio Hitler, né, Getúlio Vargas, eles eram extremamente carismáticos, lideranças excepcionais, né, que depois se tornaram dominações racionais legais, que são o quê? Legítimas, que tem aparato administrativo, técnico, né, são os nossos governantes. Então nós temos circulando aí vários tipos de dominação, quer dizer que elas nos dominam completamente, cegamente, mas existem esses tipos de dominação, principalmente a carismática, né? Então a tradicional, agora a carismática, né, a tradicional chega a ser patrimonialista, né? A carismática é pelo carisma também, e a racional legal é pela burocracia, né? As formas de dominação desses grupos. O carisma, o Weber destaca muito essa questão da dominação carismática, né? Que é um momento de eles chegam no momento de ruptura, né? Não tá legal, abolição de um determinado regime tradicional ou legal, aí urge essas lideranças, ou então o que a gente chama de mitos, né? Isso é para outro caso. Então, porém, nem todas essas revoluções, essas mudanças são carismáticas e nem todos os domínios carismáticos são revolucionários, né? Tem que analisar o contexto em que vive essa galera. O problema do carisma é que vão surgir, né? É tão emocionante, é tão legal, né? Vem de sentimento mesmo, infla o sentimento, que pode surgir um fanatismo, né, dos seus seguidores, quase por uma religião, né? De vez em quando a gente vê uns bolsominions aí. Então, mas isso aí é outra coisa. Então, olha só, não há continuidade. Então você tem Che Guevara, Eva Peron, fixa na figura, né? Não tem essa continuidade, a não ser que construa-se outros carismas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, né, sem questão política. Então você vê, o Lula, ele é uma liderança carismática, né? Quando ele fala, a população, né, o grupo social emerge aí, porque ele sabe tocar no coração do povo. Porém, ele quis construir uma mudança, né, vamos dizer assim, uma sucessão quanto à figura dele, com a Dilma. Ele não conseguiu, porque há uma grande dificuldade nessa sucessão, nessa continuidade, né? Não é ele. Então, assim, as pessoas se ligam muito à figura dentro dessa dominação carismática, né? Fato é o seguinte: a dominação em relação aos fins, né? A criação de uma burocracia, é um Estado legítimo, né? No caso, você elege, você coloca no poder, né? Então ele cria um aparato burocrático chamado caráter estatutário, né? Todos devem basear seu comportamento, seus estatutos de acordo com a definição daquele tipo de burocracia. É extremamente formal e técnico, né? Os cargos, por exemplo, eles não são por preenchidos, os cargos do Estado, não são preenchidos porque
Ah, é porque meu amigo? Não, é porque é a capacidade técnica, né? Então a burocracia, ela implica nessa competência, nessa meritocracia, ou então para a questão de mérito por tempo ou serviço. Dentro da burocracia weberiana, né, do Estado, a formação do Estado, você vê a distinção clara entre o que é público e o que é privado, né, apesar de alguns países não ter essa burocracia bem definida, e aí, de tão burocrático que se torna o Estado, acaba se tornando o que a gente chama de gaiola de ferro, né, deixa o indivíduo agir. Então a burocracia é uma instituição extremamente rigorosa, né? Então a burocracia em alguns momentos é um problema dentro de um Estado. Conclusão, o Weber, ele teve uma contribuição importantíssima para o desenvolvimento da sociologia, principalmente sociologia do direito, né, onde ele traz a ideia de que o Estado é legítimo, né, o povo ele legitima o Estado através do voto ou então do sufrágio, não importa, e a partir daí esse Estado cria-se aparatos, né, que ele chama de burocracia, criação de normas, né, o Estado que constrói isso aí. Então ele estava vendo muito a construção na Alemanha dessa questão, né? Esse aparato, essa construção burocrática, né? Ele vivendo esses problemas. Então, ele traz essa questão de racionalidade da burocracia. E como que o Weber traz a questão da compreensão, apesar dessa burocracia ser uma gaiola de ferro, foi criada pelos indivíduos, né? Então devemos analisar historicamente, compreender esses processos de maneira única, tá? Para a questão das particularidades históricas da sociedade, o papel da subjetividade através da pesquisa social, né? Diferente das ciências sociais, que é genérico. Né? Então, o ser humano, assim como ele é diferente dos demais, sujeito a leis, né? E aquelas leis são legitimadas pelo indivíduo. Então, não há uma dominação da lei, como o Durkheim queria. É o indivíduo que legitima as leis através da sua ação, comportamento, né? Por isso que é muito específico, e as ciências humanas ela é muito específica, ela é muito subjetiva. É essa que é a diferença entre as outras ciências. E o Weber acredita muito que a análise ela deve ser na ação social e não nas estruturas, como acreditava Marx e Durkheim. O Marx e o Durkheim, eles queriam analisar muito as estruturas sociais. Por outro lado, Weber queria analisar o quê? Concentrar na ação do indivíduo, né? Não defendia, o Weber não acreditava nas estruturas externas independentes dos indivíduos, né? E pelo contrário, a sociedade, a formação, a lei, o aparato, a burocracia é fruto dessa interação. O indivíduo legitima a ordem, né? E que faz parte do mundo cultural e social desse indivíduo, né? Então, Weber, ele é um grande... outra contribuição que ele dá para a análise social, né, é a questão do indeterminismo histórico. Não há leis pré-existentes que regulam a sociedade, né? Daí o estudo dessas particularidades. Para analisar a sociedade, eu preciso analisar não o todo, mas a particularidade dos indivíduos. Os fatores econômicos, as estruturas são importantes, porém é o indivíduo que prevalece sobre os grandes movimentos históricos, né? Então é um clássico da sociologia, né? Marx, Durkheim e Weber, né? Durkheim com a ideia de controle por parte do Estado, dos indivíduos. Marx com a questão das estruturas, da questão econômica, da revolução, né, das mudanças das estruturas, e Weber com a particularidade dos indivíduos e a formação do aparato burocrático que vai ser legitimado pelos indivíduos, né? É isso que a análise dos três contribuíram para a sociologia do direito. Então, gente, é isso aí, né? Espero que vocês
compreendido o grande objetivo do Weber. E estamos aí para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande abraço aí. Achei que era vivo, parafuso e fluido em lugar de articulação.